A paz do Senhor, querido professor, querida professora, aluno, aluna, dirigentes, secretários de Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para discursarmos, debatermos, comentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita a lição de número 9, que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Mas antes queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente Roberto José dos Santos Lucena, ao superintendente das Escolas Bíblicas Dominical da IADALP, Renato Torres Mu, e a todos, que fazem este trabalho, a equipe de comunicação da nossa igreja, nosso pastor Jailson Trajano, que Deus em Cristo continue vos abençoando. E louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para traçarmos um rápido comentário acerca de mais uma lição. Lembrando que a lição deste trimestre, o último trimestre de 2021, trata sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios, a Igreja de Cristo. E já estamos, já passamos da metade desse trimestre, neste domingo 28 de novembro de 2021, lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Já vimos em lições anteriores que o apóstolo Paulo, ele começou seu ministério através de Antioquia, da igreja de Antioquia, da Síria, junto com Barnabé, e a partir dali ele começou a plantar igrejas, começou a evangelizar, e em seguida o apóstolo Paulo, depois de vários anos executando esta missão, esta obra, ele agora se vê na obrigação, ele sente esta necessidade de instruir os vocacionados, aqueles homens, inclusive até mulheres, que foram alcançados pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e agora estavam ali necessitando das instruções, dos ensinamentos do apóstolo Paulo, até porque é bom lembrar, mesmo alguém que é vocacionado, que é chamado, que tem um chamado específico, há um início, um meio e há um fim. Todos nós somos passageiros. A obra que estamos executando hoje, não estaremos executando daqui a alguns anos. Outras pessoas estarão no nosso lugar. É bom mencionarmos isso. E, por isso, há necessidade de instruir, de ensinar, de orientar aqueles que estão iniciando o ministério, aqueles que estão iniciando a obra. E a lição de número 9, ela trata justamente disso. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 34. É bom fazer a leitura bíblica em classe, porque a lição ela está fundamentada nesta leitura bíblica em classe. A verdade prática, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Observe bem, vamos repetir. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Então, o apóstolo Paulo, no caso do exemplo da lição, ele vai cuidar, zelar, pelas lideranças mais novas que foram levantadas por ele. Vamos ver nesta lição. O primeiro tópico da lição fala sobre Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, cidade de Éfeso. E é bom lembrar, temos a carta de Paulo aos Efésios. Mas na introdução da lição, nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Está na introdução da lição. E nesta lição, de número 9, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade.
Veja que o comentarista coloca aqui, né, um legado não só para a liderança mais nova do tempo dele, mas o apóstolo Paulo ele traz um grande legado para a liderança de hoje, né? Não é à toa que nós utilizamos as cartas do apóstolo Paulo, né, para instruir hoje a liderança, a igreja, obreiros, né, pois com certeza lições de vida para a nossa vida. São cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e que servem para os nossos dias, assim como os ensinamentos do apóstolo Paulo serviram para os dias do ministério dele. Então, no primeiro tópico da lição, que é o ponto de partida, né, a cidade de Éfeso é o ponto de partida, né, no aprendizado dos vocacionados. Só voltando um pouco, né, lições anteriores, essa questão da palavra, do termo vocacionado, vocação, né, que é um chamamento específico, né? Deus ele tem um chamamento específico para cada um, e no caso do apóstolo Paulo foi um chamamento glorioso, né, para evangelizar, ser o apóstolo dos gentios, né, pessoas que Deus, assim como Jesus falou lá em João, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, né? Ele veio para todos e todos deveriam ser alcançados, deveriam e devem ser alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E, diante disto, né, a lição vai colocar o seguinte: em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Vimos, inclusive, na lição de número 7, né, que Antioquia foi o ponto de partida, né, para a vocação do apóstolo Paulo, quando ele começou a evangelizar, quando ele começou as suas viagens missionárias. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Então, em meio a essa viagem missionária do apóstolo Paulo, Éfeso foi a cidade que se destacou por ele passar mais tempo naquela cidade. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério do apóstolo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. É bom lembrar que o apóstolo Paulo, ele, quando começou o seu ministério aqui na terra, ele não ficou independente, ele não tinha um ministério isolado, mas ele estava ligado aos apóstolos lá em Jerusalém. Inclusive, ao lermos Atos dos Apóstolos, podemos observar questões em que o apóstolo Paulo ele se deslocava até Jerusalém para resolver determinadas situações doutrinárias. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações, com certeza. Há muitos líderes novos se levantando, né, obreiros, muitas pessoas que estão começando agora, que estão sendo chamadas, vocacionadas pelo nosso Deus, mas precisam de uma atenção especial daqueles mais experientes, pessoas que já trilharam longos caminhos, pessoas que têm experiências vividas. Essas pessoas, elas devem ensinar, instruir os novos líderes. E a lição trata disso. O exemplo do apóstolo Paulo, o que ele fez naquela época, o legado que ele deixou para nós, e temos que aprender com isto, porque Deus, né, ele chama, mas ele com certeza quer ver a cooperação de todos. O mais velho sendo exemplo para o mais novo. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Vimos isso nas lições anteriores até aqui. Não foi um ministério de ficar em uma cidade. E é bom lembrarmos que o apóstolo Paulo não tinha, né, a infraestrutura logística dos dias de hoje. Você tiver uma moto, um meio de transporte, né,
através de um motor, né, de combustível, uma moto, um carro, avião. Naquela época não existia, mas o apóstolo Paulo, ele impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, através da sua chamada, através da sua experiência, ele era impulsionado, ele era orientado e ia avançando. O ministério do apóstolo Paulo foi um ministério internacional. E o ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho, com certeza. A obra de Deus é feita em conjunto, em harmonia, em comunhão. O próprio apóstolo Paulo, ele faz menção, né, numa linguagem figurada, de que a igreja do Senhor é como um corpo, né, um corpo em que cada membro depende um do outro. Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como Timóteo, Sópatro, Secundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente do apóstolo Paulo. Ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Isso é muito importante. Alguém que é chamado por Deus, alguém vocacionado, acaba sendo inspiração para outros, né? O ruim é quando pessoas que são chamadas, mas que não dão o devido valor, mas que executam um trabalho com um certo desleixo. Isso não vai motivar ninguém, mas o exemplo do apóstolo Paulo motivava os novos vocacionados. E ainda no primeiro tópico da lição, Paulo, um mestre inspirado, o complemento do que estamos falando, né? A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Não adianta se o apóstolo Paulo ele começasse a evangelizar, começasse a plantar igrejas, né, começasse a ver o reino frutificando, porque Deus está dando um crescimento, mas se ele não se preocupasse, né, com a nova liderança, com pessoas para o substituir, com pessoas para o auxiliar, porque a obra era grande, o campo era grande, e o apóstolo Paulo precisava de pessoas para o auxiliar, para dar prosseguimento. Então, por isso é importante que a igreja do Senhor ela zele por isso, a questão da dedicação aos novos vocacionados, para que a igreja possa perpetuar, né, aqui na terra. Claro que Deus é quem frutifica, mas Ele quer ver a atuação do homem através da chamada dele na vida do homem. No segundo tópico da lição, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. O legado doutrinário do apóstolo Paulo para os novos líderes. E aí fala aqui de legado, né, uma palavra forte. Qual é o nosso legado? Né, o legado é aquilo que o homem deixa, né, de exemplo. E aí o apóstolo Paulo, claro e evidente, através das escrituras sagradas do Novo Testamento, podemos observar o grande legado do apóstolo Paulo. E no caso aqui, legado doutrinário, o apóstolo Paulo zelava por isso. Naquela época existiam os judaizantes, né? Judeus que se convertiam ao cristianismo, mas queriam viver presos ao legalismo da lei mosaica, né? Na antiga aliança, e queriam que os gentios que eram alcançados pelo evangelho seguissem as ordens deles, né? As ordens deles. Temos aqui na lição: durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, sim, mas nem todos aceitaram a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo. Paulo ensinava uma coisa, a salvação é pela graça, é pela fé, mas o que faziam os judaizantes? Torciam, né,
o ensino do apóstolo Paulo. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, e o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por intermédio humano. E queremos aqui abrir um parêntese nessa questão, do legado doutrinário do apóstolo Paulo, e na questão aqui, na defesa dele contra esses ensinamentos dos judaizantes. O líder, ele precisa ter firmeza com relação à doutrina da palavra de Deus. Nos nossos dias, não está sendo diferente daqueles dias. Há muitas pessoas interpretando a Bíblia de forma errada ou querendo colocar coisas que não estão na Bíblia. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, é um Evangelho que é alcançado através da graça. Mas os judaizantes queriam colocar coisas ali, voltar atrás na questão da lei mosaica, e devemos ter muito cuidado com isso. O nosso culto ao nosso Deus, a nossa salvação não depende desses amuletos, podemos dizer assim, não depende dessas coisas, que tem um aspecto totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. E para isso, o líder mais experiente, o líder mais preparado, mais instruído, precisa instruir os novos líderes, ou seja, dedicar-se aos novos vocacionados concernente à doutrina, uma coisa muito importante, para novos líderes que estão começando, é ter em mente e saber quais são as verdades eternas da Bíblia Sagrada, as verdades centrais da nossa fé cristã. Há muitos ensinamentos distorcidos, há muitas pessoas interpretando a seu bel prazer questões da Bíblia Sagrada. E isso muitas vezes contamina novos líderes que estão começando, que não têm tanta experiência, mas o apóstolo Paulo é um grande exemplo para a liderança de hoje, pois ele deixou um legado na questão doutrinária, ele defendia, ele tinha pulso firme, ele sabia em que ele cria, ele tinha convicção do seu chamado, ele tinha convicção do que estava pregando, do que estava falando. E nós precisamos ser desta forma também e aprender com o apóstolo Paulo. Não ficar cocheando em dois pensamentos, mas ter a firmeza que a palavra da verdade, a palavra de Deus, é a única regra de fé de nós que fomos alcançados por Jesus Cristo. Ainda no segundo tópico vai falar sobre quem eram os gnósticos. Eram outras pessoas que tinham uma linha de pensamento diferente do apóstolo Paulo, e uma situação muito difícil. Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais, eram mais espirituais que os demais. Veja que situação dessas pessoas. Se consideravam mais espirituais do que os demais. E veja outro exemplo deles. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo. E ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais. Não é graça verdadeira. Isso era muito grave, porque focava só no espiritual e você poderia praticar qualquer tipo de pecado, porque era pecado contra o corpo. E esse pessoal que defendia essa linha filosófica tinha isso, consideravam-se cristãos, mas traziam esse ensinamento totalmente errado com relação às Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele
defendia o verdadeiro evangelho, né, e orientava os novos líderes para não serem, né, enganados por tais ensinamentos. E no final aqui do primeiro tópico, do segundo tópico, seu legado para nós no século 21, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Ou seja, o legado do apóstolo Paulo, né, que deixou para nós aqui no século 21, né, é um legado que nos ensina muito e que a graça de Deus é suficiente para salvar o ser humano. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, não é só espírito, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no segundo tópico desta lição, o apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava, ou seja, o compromisso de Paulo com o Senhor. É muito importante quando a gente prega, ensina o que a gente vive. Nós não podemos, falar, ensinar aquilo que não vivemos. Precisamos, assim como o apóstolo Paulo, que tinha firmeza, porque ele fazia, ele praticava, e aí ele tinha toda a liberdade, toda a transparência de ensinar. Isso é um exemplo para todos nós. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Quem não lembra dos conselhos do apóstolo Paulo para diversos grupos, de cristãos, obreiros, jovens, esposa, maridos? O apóstolo Paulo tem esses ensinamentos para nós, deixou este legado para nós. No terceiro tópico da lição, Paulo apela aos líderes. Sobre o despertamento do obreiro para realizar a obra de Deus. Primeiro, sobre o despertamento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Ou seja, se você é chamado, é vocacionado para fazer a obra de Deus, você não pode estar se apegando às coisas materiais. Não que você não possa ter uma condição de vida melhor, que você não possa ter um foco no seu bem-estar social, da sua família, mas muitas vezes as pessoas trocam. Você tem uma chamada, você muitas vezes não tem um endereço fixo. Você foi chamado para estar de cidade em cidade, para estar de lugar em lugar, e muitas vezes quer se prender a um lugar, quer se prender a um aspecto físico. E o obreiro, Paulo deixa este aprendizado. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Está aqui no terceiro tópico da lição. E para concluirmos este terceiro tópico e concluirmos a lição, temos aqui ainda no terceiro tópico sobre o cuidado pessoal do obreiro. É muito importante, foi mencionado aqui na lição, e a gente mencionar aqui também neste rápido comentário, que para que o obreiro possa cuidar, vamos citar aqui um exemplo, para que o pastor possa cuidar da igreja, ele precisa antes se cuidar. Porque se o pastor estiver doente psicologicamente, doente, sem muita saúde, como ele vai cuidar da igreja? Como ele vai transparecer para a igreja? Então, antes de cuidar, você precisa se cuidar. É colocado aqui pelo comentarista da lição este assunto. Paulo tinha uma liderança exemplar
diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmo. Então, aqui tem vários aspectos, né? Olhe para você mesmo, antes. Né? Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-heróis, de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. É um assunto muito importante, né? Para cuidar dos outros, é preciso cuidar primeiro de você. E para encerrarmos no terceiro subtópico, que fala sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Para que cuide do rebanho, né, contra os lobos devoradores, o obreiro precisa estar preparado, né, com os ensinamentos da palavra de Deus. Porque muitas ovelhas acabam sendo atraídas, né, por uma grama verde, mas que na verdade não tem nutriente, é uma grama sintética, podemos dizer assim, né? E a ovelha acaba se perdendo, sendo devorada. E para isso o obreiro precisa estar preparado para saber defender as suas ovelhas. E uma observação, né, no caso aqui deste exemplo, o pastor, né, ele cuida das ovelhas, mas as ovelhas não são deles, né? Interessante. Cuida das ovelhas porque hão de prestar conta diante do dono das ovelhas. Então, é muito importante, né, ter cuidado com os lobos cruéis e devoradores que andam por aí tentando devorar as ovelhas de Cristo. Para concluir, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nossa nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Lembremos, nós somos passageiros. O apóstolo Paulo evangelizou, levantou igrejas, mas também se preocupou-se em ter pessoas que o substituíssem, em ter pessoas que o auxiliassem, porque a obra de Deus, a igreja de Deus é um processo, né? Uns vêm e passam e outros continuam. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.